Olá, seja bem-vindo ao Cultura Entrevista. Estamos juntos mais uma vez para o nosso encontro semanal aqui pela TV Cultura Vale do Aço. E o entrevistado de hoje, ele veio ao Vale do Aço para o segundo simpósio médico de Ipatinga. Veio falar sobre integração metabólica, calcificação arterial e aórtica, osteoporose, doenças neurodegenerativas, hormônios e novas abordagens na obesidade. E nessa conversa aqui, no Cultura Entrevista, assuntos gerais também sobre a saúde humana. O Cultura Entrevista recebe o Dr. Lair Ribeiro, médico, cardiologista e nutrólogo. Dr. Lair, muito obrigado pela presença aqui na TV Cultura. Prazer é meu estar aqui conversando com você e com os seus telespectadores. Satisfação nossa. O senhor, autor de 35 livros, 15 dos quais na lista dos mais vendidos, 25 dessas publicações traduzidas para outros idiomas, 149 trabalhos científicos já publicados, inclusive nos Estados Unidos. Só nos Estados Unidos. Acho que desses 149 eu tenho um no Brasil, 148 lá. De forma resumida, eu sei que essa história é muito longa. Como que começou isso tudo? A história como? De eu ir para os Estados Unidos? Não, essa história de chegar a essa quantidade de publicações. Bom, eu estava na hora certa, no lugar certo. Eu era dono de um hospital em Teófilo Otoni, Minas Gerais, com mais 2 colegas. Era uma sexta-feira, o telefone tocou, era um gerente de um hotel dizendo que tinha um hóspede com dor no peito. Eu fui atendê-lo e ele era pai do chefe de cardiologia de Harvard. Ele estava passando pelo Brasil para comprar pedras preciosas. O filho dele saiu de Boston, Massachusetts, veio tomar conta do pai também, que era cardiologista, fizemos amizade. Aí, um ano depois, eu estava em Harvard. Ok, já foi para lá. Não é por merecimento. Já tinha especialidade em cardiologia. Eu já era cardiologista e já tinha feito o teste para aprovar o meu diploma nos Estados Unidos, tinha passado, a validar o diploma, né? Existe um teste chamado SFMG, que você faz, poucos brasileiros passam, para validar o seu diploma de médico nos Estados Unidos. Eu já tinha feito isso e tinha passado. Conta só um pouco dessa história, e por que a maioria dos trabalhos publicados fora do Brasil? Porque eu morei 17 anos nos Estados Unidos. Durante esse período, foi o período que eu trabalhei como cientista, fazendo pesquisa. Porque aqui no Brasil é muito difícil você fazer pesquisa e publicar. E lá eu estava nessa linha. Então, nisso me permitiu publicar 149 trabalhos em 12 anos que eu trabalhei na pesquisa com eles. Eu em Harvard, depois eu trabalhei na Baylor College of Medicine em Houston, eu fui 11 anos professor de medicina na Thomas Jefferson, depois eu fui diretor médico da Merck Sharp and Dohme, depois eu fui diretor executivo e cheguei a vice-presidente da Ciba Corporation, hoje Novartis. Aí um dia eu chutei o pau da barraca e voltei para o Brasil. Aí escrevi 36 livros, entendeu? E durante muito tempo fiz palestra como motivador. E 6 anos atrás eu resolvi começar a ensinar na área médica de novo. E aí eu sou nutrólogo, sou cardiologista e eu ensino o médico a envelhecer sem ficar velho. O senhor tem aí 15 livros na lista dos mais vendidos. O senhor não deve ser muito... não deve concordar muito com essa história de que brasileiro não gosta de ler, brasileiro não lê muito. Como é que o senhor... O brasileiro, essa literatura de autoajuda que eu escrevi muito, o brasileiro até que gosta de ler. O brasileiro não gosta de ler coisa científica mais pesada. Eu estou escrevendo agora 15 livros médicos. Isso não é para ser colocado na livraria, isso é para vender em congresso, uma coisa mais sofisticada. Mas o brasileiro gosta de ler essa literatura. Aliás, essa literatura de autoajuda, que é chamada, ela vende no mundo inteiro. Porque todo mundo quer se autoajudar. Todo mundo quer melhorar de vida. Você nunca encontra um sujeito que fala assim, eu quero piorar. Todo mundo quer melhorar. A tendência do espírito humano é crescer. Então, esse estímulo existe já com parte da gente. Então, essa literatura ajuda muito. A pessoa que às vezes não teve a oportunidade, por exemplo, de fazer uma faculdade, ela pega um conhecimento que faz uma diferença enorme para ela. E entre os vários temas que o senhor traz para debater com os profissionais médicos aqui do Vale do Aço, essa questão das novas abordagens na obesidade, enfim, no campo acadêmico, o que anda a discutir? Anda o seguinte, infelizmente, a obesidade é uma epidemia mundial. De cada 3 brasileiros, 2 estão acima do peso. 1 é obeso. Então é muito complicado isso. Só para que as pessoas que nos assistem entendam, a partir de que momento que é considerado uma pessoa obesa, que a pessoa está classificada como obesidade? Você pega o seu peso, divide por quadrado da sua altura. Isso chama índice de massa corpórea.
Se esse número, seu peso, dividido pela sua altura ao quadrado, for abaixo de 30, mas acima de 25, você está acima do peso, mas não é considerado obeso. No momento que esse número passou de 30, você tem obesidade tipo 1. No momento que passou de 35, você tem obesidade tipo 2. No momento que passou de 40, você tem o chamado obesidade mórbida. E aí o SUS permite, se você quiser fazer uma cirurgia bariátrica. Você olha o paradoxo. Imagina um sujeito que está com 38. Ele é gordo, mas ele não atingiu o índice que o SUS precisa. Ele vai ao médico e fala, eu quero operar. O médico fala, você não pode operar porque o SUS só opera depois de 40. Ele fala, deixa comigo, daqui 2 meses eu volto. Aí ele vai fazer, já é gordo, e vai fazer agora uma dieta de engorda, para atingir o número 40, para poder operar. Isso está acontecendo muito no Brasil. O senhor usou o termo epidemia, quer dizer, é doença, é coisa preocupante. Epidemia quer dizer, está em qualquer esquina tem. A obesidade hoje é uma epidemia, inclusive em crianças. Hoje, criança com 6 meses já está obesa. Por quê? Por causa do açúcar, que é demais, por causa o que se chama high fructose corn syrup, xarope de milho com alta concentração de frutose, que hoje está substituindo o açúcar, porque é metade do preço. Eles pegaram 32 pães salgados nos Estados Unidos e examinaram. Dos 32, 31 era doce. Eles faziam um pão doce, depois punha sal. Por quê? Porque fazer o pão doce, o volume cresce, fica mais barato. E depois põe sal, engana o paladar, a pessoa pensa que está ingerindo um pão salgado, no fundo está ingerindo um pão doce. E gerando uma tragédia, não é só para a qualidade de vida da pessoa, é para a saúde pública também, para o serviço público de saúde. Não tenha dúvida. Pra você ter uma ideia, 85% da verba do SUS é gasta no Brasil nos últimos 2 anos de vida do brasileiro. Ou seja, o cara vive a vida inteira errado e nos últimos 2 anos ele gasta 85% da verba do SUS, querendo consertar uma coisa que não tem conserto mais, porque chega uma hora que, não, por exemplo, um câncer de próstata leva 20, 30 anos para evoluir. Quando você faz o diagnóstico, já tem 30 anos de câncer evoluindo. Não adianta a última hora, você fala, agora, vou fazer o que agora? Então, o que tem que ser colocado no Brasil, bem claro, é que o Brasil não tem um Ministério da Saúde, o Brasil tem um Ministério da Doença. Isso tem que ser bem claro para o telespectador que está nos assistindo. Porque o que o Brasil precisa é aprender a prevenção. Prevenir é melhor que remediar. Você conhece esse ditado? Então, a pessoa deixa ficar doente primeiro, para depois cuidar da saúde. Eu digo, se você não arrumar tempo para cuidar da sua saúde, um dia você vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença. Doutor Laí, falta também a educação, porque você não viu uma campanha educativa para melhorar a qualidade da alimentação do brasileiro, né? Só piora, né? Os alimentos estão todos enlatados, tudo industrializado. Fast food abre-se a cada esquina? E você tem, hoje é permitido pela lei brasileira, você colocar no alimento uma coisa chamada glutamato monossódico, que vicia. O que é isso, doutor? É uma substância que melhora o paladar do alimento. Você vai comer uma batatinha... Um realçador de sabor, vamos dizer assim. Hein? Um realçador de sabores. Isso. Você vai comer uma batatinha numa loja dessa de fast food, você adora aquela batatinha, o seu filho quer ir lá. Por quê? Porque aquilo tem glutamato monossódico e aquilo vicia. Você compra uma sopa enlatada. Oh, mas que sopa gostosa, eu quero tomar todo dia. Mas aquilo ali vicia. E aquela substância, o glutamato monossódico, ela estimula o cérebro da criança e a criança não presta atenção na aula. Aí ela está com distúrbio de atenção. Aí ela vai ter que tomar Ritalina. Ela está com distúrbio de atenção causado pela sopa que a mãe dá na noite no jantar para ela. E assim vai, entendeu? E o bendito refrigerante? Pois é, o refrigerante é um problema sério, porque o problema maior do refrigerante, além do açúcar, é o pH. O pH do sangue é 7,35, 7,45. Vamos arredondar para 7,5. O pH de um refrigerante é 2,5. Então, você toma um copo de refrigerante, teoricamente, você tem que tomar 32 copos de água só para correr atrás do prejuízo. Para diluir aquela quantidade de coisa. Aquela quantidade de problema. A pessoa, tem gente aí que toma 1 litro de refrigerante por dia. Você imagina? Onde é que isso chega? Imagina misturado com outras coisas, como, por exemplo, bebidas alcoólicas. Eu não vou nem perguntar os efeitos disso no organismo. Você junta o cigarro, o refrigerante, a bebida alcoólica, a droga que o sujeito ingere. Muita gente ingere. Cada vez a droga está mais comum
nas casas, né? A maconha, o crack, a cocaína, a heroína. É um problema muito sério. Sem falar das drogas lícitas, que são os barbitúricos e outras mais. Doutor, uma das coisas toscas que eu já ouvi recentemente sobre essa questão de as pessoas saírem do sedentarismo é uma ideia seguinte, que a tartaruga anda muito devagar, nunca corre na vida e vive centenas, talvez dezenas e até mais de 100 anos, né? Sei. A pessoa usou esse termo para justificar a falta de vontade dela de correr, de andar. Como é que você ouviu Não, eu acho ideia como que essa? correr 10, 15 quilômetros por dia é para cavalos, não é para ser humano, tá? O atleta não é saudável, quero que você saiba disso. O atleta profissional, ele acaba ficando doente mais cedo. Agora, você tem que ter você não pode ser sedentário. A Organização Mundial de Saúde decidiu, por estudos, que você tem que dar 10 mil passos por dia. Existe um aparelhinho, não sei se você conhece, você coloca na cintura e esse passímetro vai te falar quantos passos você dá por dia. Se você estiver dando menos de 10 mil passos por dia, você é sedentário e você paga um preço por isso. Porque a sua musculatura atrofia, o seu osso fica fraco. Então existe uma atividade física mínima. Não há necessidade de você ir para academia, nada disso. Mas você tem que tomar. A dona de casa, por exemplo, se ela cuida da casa, facilmente ela dá 10 mil passos por dia, entendeu? Aquela atividade toda, aquilo ali é uma ginástica que ela está fazendo. Você precisa fazer uma atividade física, não necessariamente uma ginástica sistematizada. Agora, claro, se você não tem tempo de fazer essa atividade, você pode usar uma academia para poder compensar isso. Tá? Eu, por exemplo, uso na minha casa uma plataforma vibratória. Não sei se você conhece essas plataformas que tremem. Sim. Isso chegou ao Brasil, deve ter uns 8 anos. É eficiente? Extremamente eficiente. Extremamente eficiente. Você faz 10 minutos de plataforma vibratória, equivale a 1 hora de academia. Se tiver um parque perto de casa, é melhor dar uma caminhada. Se não tiver poluição na rua, mas dependendo do lugar que você anda, o ar está mais contaminado do que dentro de casa. Porque se estiver passando carro toda hora ali naquela praça, aquele ar está contaminado com gasolina, com diesel. O dióxido de carbono. É um problema muito sério isso, porque você vai passar, por exemplo, no Parque Ibirapuera, em São Paulo, onde eu moro, eu não prefiro andar dentro de casa do que andar no parque, porque lá está tudo contaminado. Esse é o problema. A pessoa correr numa rua onde passa carro, às vezes é preferível não correr. Você entendeu? Tem que tomar cuidado também que se você correr, você pode sobrecarregar o joelho, tem que fazer cirurgia quando ficar mais velho, entendeu? É preciso a orientação de um especialista para fazer atividade física. E lembrar o seguinte, que nós não somos cavalo, a gente não foi feito para ficar correndo 10, 15 km por dia. As pessoas que correm isso, elas não são saudáveis, elas são atletas, mas não necessariamente saudáveis, entendeu? Ok. Você começa a desgastar o corpo. Agora, só voltando a essa questão da conscientização da população, está na hora de começar a ter no rádio, na TV, no jornal, nas revistas, uma campanha de esclarecimento, uma campanha educativa com relação à alimentação? O problema é que saúde não dá dinheiro, né? Doença dá dinheiro. Esse é o problema. Porque doença você vai tomar remédio, você vai para o hospital, você está gastando. A saúde não. Então, não sei se você já ouviu falar, se todo brasileiro parasse de fumar, o Brasil quase que quebraria, sabia disso? Se fizeram um cálculo, porque a quantidade de imposto no cigarro é absurda. Se amanhã todos os brasileiros parassem de fumar, a economia brasileira sofreria um baque absurdo, por causa do imposto do cigarro. E as pesquisas indicam que tem sido reduzido consideravelmente o número de fumantes no Brasil. Não é verdade, não. Você acha que não? Tem reduzido no homem, tem aumentado na mulher, mas no frigir dos ovos, é mais ou menos 15% a 18% dos brasileiros continuam fumando, entendeu? Eles fumam menos, fumam escondido, entendeu? Proibido em vários lugares, mas infelizmente o processo continua. Ok. Só voltando a essa questão dos livros, antes de passarmos para o próximo bloco, desses livros que o senhor tem aí na lista dos mais vendidos, qual é o mais vendido mesmo, aquele que lidera? Meu carro-chefe é o Sucesso Não Ocorre Por Acaso. Ele ficou 55 semanas em primeiro lugar, 3 anos e meio na lista dos mais vendidos, vendeu 1.800.000 exemplares no Brasil, está traduzido para 9 idiomas, presente em mais de 40 países. O sucesso não ocorre por acaso. Sim. Quer dizer, é uma soma de esforço pessoal, não, é uma estudo... combinação de 6 coisas. Primeiro, você tem que ter uma boa autoestima, você tem que saber gostar de você. O seu desempenho, tanto pessoal quanto profissional, nunca será maior do que a sua autoimagem.
Então, como é que você melhora a sua autoestima? Segundo, como é que você se comunica melhor? Comunicação é fundamental. O cara que vai para frente na vida é o bom comunicador. Ele sabe falar o que ele sente, o que ele pretende, ele também sabe as liderar, ele ideias. sabe liderar, passa para transmitir suas ideias, porque nós vivemos hoje na era da informação. A informação só tem validade quando ela passa de um cérebro para outro. Qual o valor de uma moeda de ouro no fundo do Oceano Atlântico quando ninguém chega lá? Vale nada. O que adianta eu ter uma ideia aqui se eu não consigo passar lá para o telespectador? Terceiro, eu tenho que saber estabelecer metas. Isso é muito importante. Eu tenho que ter metas pessoais, metas profissionais, metas físicas, metas espirituais, metas mentais, metas financeiras, metas sociais. Eu tenho que ter uma diversidade na minha vida. Nunca coloque todos os seus ovos numa mesma cesta. Alguém vem e carrega a cesta, você fica sem ovos. E aí? Você já falou 3 ou 4? Falei 3. 3. Eu falei autoestima, autoimagem, eu falei comunicação, eu falei metas. A quarta é a atitude. A atitude, otimismo sozinho não resolve. Pessimismo atrapalha. Só otimismo vai te levar a lugar nenhum. Mas pessimismo não te leva a lugar nenhum. A sua atitude determina a sua altitude na vida. Até onde você vai chegar. Porque se você é um cara que tem uma atitude negativa, ninguém quer você no time. A quinta é você ter dedicação ao trabalho. O único lugar que eu conheço que sucesso em trabalha no dicionário. Sucesso é com S, trabalha com T. Mas, por outro lado, trabalho sozinho não traz sucesso. O operário de fábrica trabalha a vida inteira, aposenta com salário mínimo. Então, você tem que saber trabalhar de uma forma inteligente. E aí vem um problema muito sério, porque se eu gravasse você aos 5 anos de idade, jantando com a sua família, na sua casa, o seu pai sentado na cabeceira da mesa, sua mãe do lado, conversava sobre quase tudo, só não se conversava sobre um assunto, dinheiro. Se eu gravasse você na escola, lá também a professora falou de tudo, menos de dinheiro. Olha que interessante. Se você não aprende sobre dinheiro em casa, se você não aprende sobre dinheiro na escola, se você bobear, você fica financeiramente analfabeto. O que a maioria dos brasileiros é. Morre analfabeto. Então, financeiramente, não sabe ganhar dinheiro. Isso é um problema muito sério, porque isso reflete até na economia do país. Tá? Então, eu tenho vários livros, vários trabalhos mostrando que a riqueza é uma ciência. E riqueza não é só dinheiro, não. É dinheiro, é saúde, é prosperidade. Isso tem que ser ensinado. E, finalmente, você tem que ser ambicioso no bom sentido. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. O cara que fala assim para mim, eu não quero mais nada na vida. Então tá na hora de você morrer, pô. Dá lugar para outro, pô. Não é isso? Se você já ganhou o suficiente para você, vai ganhar para os outros, então, vai ajudar. Se você mora em parede de meia com alguém e o telhado do seu vizinho está pegando fogo, é problema seu também, pô. Quer dizer, aqui no Brasil, nós somos responsáveis pelos problemas sociais que existem. É de todo mundo, não é do governo, não. É de cada um. Então, cada um tem que fazer a sua parte. Quando você junta essas 6 coisas, a autoestima, a comunicação, a habilidade de estabelecer metas, a atitude positiva, a dedicação ao trabalho e a ambição, e você faz isso com paciência e persistência, que é o que distingue o profissional do amador. O profissional tem paciência e persistência, o amanhecer só vem depois da noite toda ter passado, Roma não é construída em um dia. Você faz isso, só tem um jeito, é você melhorar na vida. Ok. Nós vamos agora a um rápido intervalo, nós voltamos logo depois com essa entrevista-aula com o Dr. Lair Ribeiro. É um minuto só. Há quase 2 décadas, procurando promover soluções estratégicas no segmento de higiene e limpeza no Vale do Aço, a Cleanup busca cada vez mais a proximidade com seus clientes através da busca de ferramentas facilitadoras do processo de limpeza. Dispondo de um amplo mix de produtos, equipamentos e acessórios para limpeza, valorizamos e respeitamos sempre o bem-estar do usuário. Trabalhamos com produtos químicos devidamente registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa. Atuamos também na linha de descartáveis e de produtos para atender os segmentos alimentício, médico, odontológico e industrial. Tudo com qualidade e pontualidade na entrega por meio de frota própria. Cleanup, negócios verdadeiramente limpos. Avenida Guido Marrieri, número 190, Loja B,
bairro Iguaçu. Telefone 3822-4547. Se você não quer ter dor de cabeça na hora de fazer os seus serviços gráficos, procure a Gráfica Arte Publish. Moderno parque gráfico com profissionais atualizados, prontos para atender com rapidez, a cortesia e a pontualidade que o mercado exige. Gráfica Arte Publish, sinônimo de qualidade em serviços gráficos. Atendimento em sede própria, com assessoria jornalística, fotolito eletrônico e criação de peças publicitárias. Gráfica Arte Publish, mais que impressão, impressiona. Arte Publish, Avenida Londrina, número 400, bairro Veneza 2, Ipatinga. Telefone 3828-9020. Artepublish, @artepublish.com.br. Muito bem, nós estamos de volta com o Cultura Entrevista. Hoje, essa conversa com o médico cardiologista Lair Ribeiro. Doutor Lair, entre os vários temas que o senhor trouxe para debater com os profissionais médicos do Vale do Aço, está também a questão da osteoporose e hormônios. Antes de falar dos hormônios, osteoporose. Vamos começar pelos hormônios. À medida que nós envelhecemos, os hormônios vão caindo. Então, por exemplo, no indivíduo sexo masculino, o hormônio começa a cair com 32, 35 anos de idade. Isso chama andropausa. A mulher tem a menopausa, que ocorre entre os 45 e os 55. No Brasil, a média é 51 anos. Agora, o homem tem a andropausa, só que a andropausa do homem dura muito mais. Ele começa aos 35, vai até os 55, é 20 anos. É mais do dobro do tempo da mulher. E a pessoa fala assim, mas isso aí é um hormônio sexual. Não é só sexual. A testosterona, ela é um hormônio cerebral, ela é um hormônio cardíaco, ela é um hormônio ósseo, ela é um hormônio muscular. Então, à medida que a pessoa vai envelhecendo, se ela vai perdendo a testosterona, ela vai perdendo a habilidade vital dela. Até bem pouco tempo atrás, fazia-se reposição hormonal com hormônios que não eram iguais ao que você tem no corpo. Eram chamados hormônios não bioidênticos, conhecidos com o nome de sintéticos. Recentemente foi introduzido o conceito de hormônio bioidêntico. E o hormônio bioidêntico é um hormônio que é igualzinho ao que você tem no corpo. Eu, por exemplo, vou fazer 69 anos de idade. Eu tenho 17 anos, desde os 52, que eu faço modulação com testosterona em mim mesmo. Então eu trabalho do mesmo jeito que eu trabalhava aos 25, tá? Os meus filhos, tem filho médico que não consegue me acompanhar no ritmo, entendeu? Se eu te mostrar meu esquema de trabalho, você fica cansado só de olhar. Só de olhar o que eu tenho para fazer, onde eu tenho que viajar. Daqui eu vou para dar um curso para 500 pessoas em Recife. Estou chegando aqui, antes de ontem eu terminei um curso para 104 pessoas, sexta, sábado, domingo. No sábado eu falei 17 horas seguidas. Você imagina. 17 horas até 3 horas da manhã. Na área da medicina? Ou... Não, na área da transformação. Isso. Eu tenho um curso chamado Sintonia, que é um curso estruturado para promover uma transformação pessoal e profissional dos participantes. Vem gente do Brasil inteiro, vem gente do mundo inteiro. Eu faço a 67 quilômetros de São Paulo, em Atibaia, num hotel. Eu tenho 34 anos que eu faço esse curso. Tá? Nunca cancelei tudo sempre cheio. Vem gente do mundo inteiro, já cheguei a fazer ali português, inglês e espanhol, falo as 3 línguas, não uso tradutor, põe quem fala inglês trabalhando junto, quem fala espanhol trabalhando junto, quem fala português trabalhando junto. Já tive na sala mais estrangeiro do que brasileiro, entendeu? E eu consigo fazer tudo isso. A maioria dos meus colegas com a minha idade, com 69 anos, está todo mundo aposentado, entendeu? Eu continuo trabalhando no mesmo ritmo, graças à modulação hormonal que eu fiz desde os 52, entendeu? Mas quando eu falo de hormônio, a pessoa pensa, até o médico pensa, hormônio dá câncer. Tem muito hormônio que dá câncer, sim. Aqueles hormônios que não eram iguais aos do corpo. Então, você para explicar para o médico que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como dizia o Tim Maia, é complicado, entendeu? Porque o leigo aprendeu que o hormônio é perigoso. É perigoso se não é o hormônio bioidêntico e se o médico não sabe usá-lo. Como qualquer outra coisa, qualquer tecnologia colocada na mão de criança é perigosa. Você coloca uma arma na mão de uma criança, é um perigo. Se você colocar uma modulação hormonal na mão de um médico que não sabe trabalhar, é um perigo.
Então eu vou pelo Brasil afora, eu treino uma média de 150, 200 médicos por semana. Semana passada, retrasada, eu estava em Brasília treinando 222 médicos, para você ter uma ideia. Vou fazendo isso no Brasil inteiro. E esse trabalho, como é que você faz para envelhecer sem ficar doente? Esse é que é o segredo. Porque se você envelhece sem ficar doente, você envelhece sem ficar velho. O que é ficar velho? Parar de enxergar, parar de escutar, perder o controle esfincteriano, não lembrar o nome do filho. Isso ninguém quer ficar velho. Envelhecer todo mundo vai. A outra opção é morrer mais cedo, que ninguém quer. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer para ir para o céu, né? Okay. Para ir para o céu tem que morrer primeiro. Então, a longevidade do brasileiro tem aumentado consideravelmente. Tem aumentado, mas ainda deixa muito a desejar ainda, né? Tem que aumentar com qualidade. Esse é que é o problema. A maioria está vivendo mais, mas passando mais tempo doente. O sujeito morre aos 90, mas ele está com Alzheimer desde os 70, pô. Passou 20 anos doente, pô. Nossa. Olha só, e a disponibilidade dos hormônios no mercado? Vamos supor, se o médico, o amigo está nos assistindo, como é que eu consigo um tratamento desse? Tem no mercado? Tem no mercado. Ele é feito por farmácia de manipulação, porque isso não tem patente. Você não pode patentear nada que o corpo fabrique. Via oral, injetável, o que é? Não, é um transdérmico, é um creme que se aplica, massageia, isso é absorvido. É um modo diferente de fazer. Aplicações diárias. Diárias. Já fiz hoje, entendeu? Todo dia eu levanto, faço minha testosterona. Eu aplico o creme, no meu caso eu passo na testa. Porque você não pode passar da testosterona onde tem cabelo. Eu sou um Tony Ramos da vida, então eu tenho pelo no corpo todo. Doutor, é a partir de que idade as pessoas podem optar por Geralmente acima dos 40. Não, é muito simples. A pessoa faz um exame da saliva que determina se ela precisa ou não do hormônio. Ninguém vai dar hormônio para a pessoa que não precise. Mas, infelizmente, eu pego jovens, por exemplo, do sexo masculino com 28 anos de idade, que está com problema já. Eu pego mulheres com 25, porque ela começou a fazer uso de anticoncepcional aos 15. Ela está com 25. Tem 10 anos que ela está menopausada. Uma mulher que toma anticoncepcional, bioquimicamente, já está menopausada. Então, é um problema muito sério, muito sério. Falar um pouco agora também da osteoporose. Pois é, a osteoporose é a principal causa de morte entre os 80 e 90 anos. A principal causa de morte nos Estados Unidos. Só para as pessoas que ainda não chegaram a esse nível de preocupação, a osteoporose se caracteriza por quê? O osso fica fraco e qualquer coisa ele quebra. Como o nome diz, poroso, tem poros isso mesmo. Quebradiço. É o poroso no osso, osteoporose. Você deve escutar assim, a minha avó caiu e quebrou a perna. Eu falo, não, sua avó quebrou a perna e caiu. É o contrário. Porque se você quebra uma perna, você perde, na mesma hora, você perde o equilíbrio e cai. Então a pessoa pensa que caiu e quebrou a perna. Não, ela quebrou a perna e caiu. Porque a osteoporose chega uma hora que um movimento brusco de rodar o corpo é o suficiente para quebrar. Eu digo o seguinte, que a osteoporose é uma doença pediátrica com consequências geriátricas. Ela começa lá na adolescência, ela começa com 12, 13 anos de idade. E é mais comum na mulher do que no homem, porque a mulher começa com o osso mais fino do que o homem para começar. A mulher toma hormônios, toma anticoncepcional, que alavanca o processo da osteoporose. E isso é um problema sério. Quantas pessoas já ouviu falar, minha mãe tinha 80 e tantos anos, aí ela quebrou o fêmur, aí ela foi para o hospital, aí ela pegou uma infecção hospitalar, morreu. Você escuta isso com muita frequência. Sim. Eu perdi a minha mãe assim, ela tinha 87, ela quebrou a perna e caiu, levei para o hospital e ela teve uma infecção hospitalar e morreu. Bom, se a doença, podemos falar de prevenção da osteoporose? Pois é, a prevenção é o seguinte, você acha assim, se eu tomar cálcio eu faço prevenção. Não é verdade, porque você toma o cálcio, não necessariamente o cálcio vai para o osso. O cálcio pode ir para a artéria, pode ir para a coronária, pode ir para a válvula cardíaca, pode causar um aneurisma. Então, o simples fato de você ingerir cálcio não é suficiente. Você tem que ingerir cálcio, ingerir magnésio, ingerir vitamina A, ingerir vitamina D3, ingerir vitamina K2, que isso não é ensinado nas faculdades, porque a quantidade de aula que nós temos de nutrição na faculdade de medicina é muito pouco. Em geral, o médico não é um bom especialista em nutrição. Isso não é a área dele. Ele é especialista em dar remédio. Só que remédio não cura. Remédio remedia.
próprio nome já diz, remedia. Então eu, como nutrólogo, além de cardiologista, eu ensino aos colegas como trabalhar com nutrientes. Entendeu? E as doenças neurodegenerativas, você já começou a falar um pouco delas aí? Pois é, então, por exemplo, a esclerose múltipla, as doenças neurodegenerativas estão aumentando. É Alzheimer, é Parkinson, é esclerose múltipla, que tem um componente autoimune. Então essas doenças cada vez estão vindo mais, porque as pessoas estão vivendo mais tempo, o mundo está mais intoxicado, a água está intoxicada, o solo está intoxicado, o ar está contaminado, entendeu? Você imagina essa região aqui de Uzi, Minas, por exemplo. Isso aqui tem um peso sobre a saúde das pessoas. Paga-se um preço por viver aqui. Paga-se um preço, não tenha dúvida. Isso compromete o sistema nervoso, e o sistema nervoso começa num processo degenerativo. E eu mostro o que pode ser feito do ponto de vista nutricional, porque tem nutrientes que são próprios para o cérebro. Entendeu? Você pega um magnésio trioninato que tem agora, ele é específico para o cérebro. É um nutriente, ele não é remédio. Mas ele vai proteger o cérebro. Um ginkgo biloba, que é uma erva chinesa usada há muitos anos, que tem uma aplicação, ajuda na memória, entendeu? Ajuda nas doenças neurodegenerativas. Então eu procuro mostrar o seguinte: primeiro você vai usar nutracêuticos, você vai usar nutrientes, aí, deixando o remédio como uma coisa lá no fim. Porque todo remédio, por natureza, ele tem efeito colateral. Por quê? Para ele ser um remédio patenteado, Alex, ele tem que provar para o mundo que não existe isso no planeta Terra, senão não patenteia. Então, quando você põe um remédio na boca, você está pondo um ET. Ele não existe aqui. Ele foi feito, é uma molécula feita num laboratório que o corpo humano não sabe o que fazer com ela. Ela vai dar um efeito colateral. Aí a paciente volta no médico com o efeito colateral do remédio. Aí ele recebe um outro remédio para combater o efeito colateral do primeiro. Aí ele vai causar, aquele segundo vai causar um outro efeito. Aí você encontra o paciente tomando 5, 6 remédios, cada um com um efeito colateral diferente, e um tampando o buraco do outro. E a pessoa se intoxica, porque não tem fígado que aguenta tomar 5, 6 remédios por dia. Aí o sujeito passa a transportar na viagem uma bolsinha cheia de remédios. É verdade. E tem uma farmácia em casa. O IBGE te fala o dado. O brasileiro com 65 anos de idade, ele toma em média 6 medicamentos por dia. Ele toma um remédio para pressão, ele tem um remédio para diabetes, ele toma um remédio para colesterol, ele toma um remédio para artrite. Tá? E não resolve nada. Se resolvesse, tudo bem, mas não resolve. Pois é. Remedia. Doutor, comer fruta todo dia de manhã e andar de bicicleta 3 vezes por semana, fazer uma ajuda, corrida. Vegetal mais ainda, entendeu? Estou perguntando isso, que eu sou ciclista, então que bom, me aperfeiçoando aí no ciclismo. Pena que durante a semana é só uma corrida no parque mesmo, e no fim de semana só, que é possível arrumar um tempo para dar uma pedalada um pouco mais longa. Isso ajuda. Um abraço ao amigo Carlos Souto, que agora há pouco me perguntou sobre bicicletas. O Carlos Souto está aqui acompanhando o doutor Lair Ribeiro, nos trouxe aqui, doutor Lair, até a TV Cultura. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos aqui para o fechamento dessa conversa, desse bate-papo, essa aula com o doutor Lair Ribeiro. Um minuto só. Não apague o sorriso de quem cuida da nossa cidade. Nossos agentes ambientais pedem a sua colaboração. Descarte seringas, cacos de vidros, espetos de churrasco, pregos e latas de conservas com os devidos cuidados. Embale-os antes do descarte. A gente cuidando da nossa cidade sem acidentes. Coleta Segura, o seu jeito de cuidar dos agentes ambientais. Vital Engenharia Ambiental. Ninguém é líder por acaso. Ainda mais há 35 anos. Em todo esse tempo, o Diário do Aço se destacou com jornalismo inteligente, abrangente e detalhista para construir o diário mais lido da região, proporcionando mais conteúdo, informação e entretenimento para milhares de pessoas. Diário do Aço, 35 anos. Credibilidade que aumenta com a idade. Atenção, luz, câmera, gravando. Todos os momentos devem ser registrados com qualidade e profissionalismo. Lana Vídeo Produtora Audiovisual, especializada em vídeo empresarial, documentários, comerciais para TV e eventos sociais. A equipe Lana Vídeo lhe atende com profissionais capacitados para fazer o melhor registro do seu evento.
Lana Vídeo Produtora Audiovisual. Ligue e agende uma visita. 38216992 ou acesse lanavideo.com.br. O Salão e Buffet Garota de Ipanema tem um espaço amplo e confortável, com uma capacidade para 800 pessoas, com seu ambiente climatizado e com 3 saídas de emergência, de acordo com as exigências dos bombeiros. Possui palcos, sonorização e iluminação de boate. E nosso espaço está disponível para casamentos, aniversários em geral, congressos e palestras, disponibilizando também cardápio variado e serviço completo de recepção. Salão e Buffet Garota de Ipanema. Venha de convidado na sua própria festa. Rua Tupinambás, número 30, bairro Iguaçu, Ipatinga. Telefone 3824-8803. Visite também o nosso site www.buffetgi.com.br. Muito bem, nós estamos aqui no último bloco do Cultura Entrevista. Eu lembro o contato com o programa entrevista@tvculturavaledoaço.com.br. Deixe lá o seu recado, a sua sugestão aqui para o programa. Doutor Laí Ribeiro, sugestão aqui da Margarete, e o hábito diário que nós temos de ingerir leite, o que dizer sobre isso? Eu acho que deve ser parar com esse hábito. Ah, é? Por quê? Primeiro, nós somos os únicos animais no planeta Terra adultos que tomamos leite. Você nunca vai encontrar uma girafa mamando, um leão mamando, adulto. Segundo, que a pessoa fala assim, mas de onde que eu vou tirar o cálcio? De onde que a vaca tira o cálcio? Ela não toma leite. Não é verdade? Se ela que está pondo o cálcio no leite, de onde é que ela tira o cálcio? Do capim. Tudo que é verde tem cálcio. Tudo que é verdura, legume verde tem cálcio. Tá? Infelizmente, o leite, quando pasteurizado, que ele tem que ser pasteurizado para poder matar os micróbios, também há uma desnaturação das proteínas. Então, primeiro você tem intolerância à lactose, é um problema sério, as crianças têm, criança que tem otite, que tem problema de pele durante a infância, você tira o leite e acaba tudo. E segundo, tem gente que tem alergia à caseína, propriamente dito. Então, se você fizer o somatório no frigir dos ovos, quando você tira o leite é melhor. Tem mais de 40 anos que eu não tomo leite. Quando o senhor fala de leite pasteurizado, o senhor está se referindo ao leite de sacolinha. O pasteurizado é o seguinte, querido, é obrigado por lei brasileira. É, porque o HT já é processo acima do pasteurizado. O HT é o que vem o famoso leite de caixinha, que se compra na caixinha, leite longa vida. A pasteurização dele é diferente. Aquele é uma pasteurização muito mais alta. Dizem que aquele leite é muito pior, isso é verdade? Pior é verdade. Você imagina o seguinte, sua mãe e a sua avó colocavam a jarra de leite em cima da mesa, 2 horas depois estava azedo. Sim, primeiro formavam uma nata, à tarde estava azedo. Como é que você pode ter um produto biológico que azeda em horas, que agora pode ficar na gôndola de um supermercado fora da geladeira 180 dias? Meus amigos, eu ouço esse questionamento, doutor Laí Ribeiro, 180 dias. Há muito tempo que eu ouço veterinários, pessoal ligado à área de alimentos, alertando que o leite HT é um perigo. Olha que... É uma longa vida chamada. Longa vida. Ele pode ficar 6 meses fora da geladeira. Como é que pode um produto biológico, que azeda em horas, agora ficar 180 dias? Aquilo não é leite, então, é outra coisa. Tem que ter conservante, não, porque não tem muito conservante ali dentro. O conservante prejudica mais do que o leite que você está bebendo, entendeu? Esse aqui é o problema. Então, no frigir dos ovos, a minha recomendação, inclusive eu tenho DVD sobre isso, eu tenho vídeos sobre isso na internet, você entrar lá no YouTube, digitar Laí Ribeiro, tem mais de 2.000 vídeos meus lá de medicina, você vai ver que se você assistir os meus DVDs de leite, você vai pensar 2 vezes antes de ingerir leite. Pois é. Um amigo pedaleiro, há pouco tempo, numa lanchonete, enquanto nós tomávamos um café rápido, vou perguntar também sobre ingestão de café, mas ele viu lá uma cesta de ovos e falou assim, olha, como ovo todo dia, porque o doutor Laí Ribeiro falou que é bom comer ovo todo dia. Eu nem pensava que eu iria fazer essa entrevista com o senhor. Não é bom, não. É ótimo, porque o ovo é o 2º melhor alimento no planeta Terra. O primeiro é o leite materno. O segundo é o ovo. Tudo que a vida precisa está no ovo. Dali não vai sair um pintinho? Tudo que a vida precisa está ali. É barato, é simples, não aumenta colesterol, é mentira. Já falaram que aumenta? Aumenta se você fritar ele no óleo de vegetal. É o que eu ia perguntar agora, mas consumir como esse ovo? O ideal é assim, você põe a água fervendo, põe o ovo depois que a água está fervendo, deixa 7 minutos e tira. Esse é o ideal. Aí você mata a salmonela que caso tivesse lá,
e você não desnatura as proteínas que estão lá. Você é o perfeito. É um ovo cozido 7 minutos. Pochê é melhor ainda, entendeu? Mas tem gente que não gosta. Agora, se você frita o ovo, é outra história. Porque quando você frita, se você fritar batatinha, mandioquinha no óleo vegetal, você vai aumentar o colesterol. Não tem nada a ver da mandioquinha ou da batatinha, nem do ovo. Tem a ver da fritura. Porque no fritar, com a temperatura da frigideira de 290 graus Celsius, você cria o que se chama gordura trans, que tem uma ação antinutriente, que é um veneno. Mas aí é gerado os trabalhos que tem na literatura dizendo que o ovo prejudica são ovos fritos. Quando você faz o trabalho com ovo cozido ou pochê, é o contrário, é baixo colesterol. As pessoas que moram nas cidades menores ainda conseguem comprar o famoso ovo caipira, que é da galinha que fica lá ciscando no terreiro. Quanto melhor, quanto se for caipira é melhor ainda. Agora, entre o ovo de granja e não ovo, é preferível o ovo de granja. Quero que você entenda. O negócio é não ficar sem o ovo. O negócio é não ficar sem. O senhor é médico, eu não poderia terminar essa entrevista aqui sem perguntar para o senhor sobre essa polêmica, essa celeuma que foi criada no Brasil com essa história do governo brasileiro, com o programa Mais Médicos e a, vamos dizer assim, importação de médicos estrangeiros, a contratação de médicos, principalmente de Cuba, para atuar nos rincões do Brasil. O que o senhor pensa sobre isso? Eu penso o seguinte, se você chegar nos Estados Unidos, 42% dos médicos lá são estrangeiros. Todo mundo quer ir para lá. Faz um teste que eu te falei, que é o SFMG, esse passa e vale o diploma lá. Eu acho que não tem problema nenhum vir médico do exterior para cá, contanto que eles passem na prova. Essa prova do CRM. É a prova de validação do que diploma deles aqui. Se eles passarem na prova, se houver essa prova, que o problema maior é o seguinte, que eles não precisassem fazer a prova. Então, se fizer a prova e passar, não tem erro nenhum. Do mesmo jeito que o brasileiro vai para os Estados Unidos como médico, ou vai para a Inglaterra como médico, o de lá também pode vir para cá. Então, não interessa de onde vem. Não há um motivo maior para celeuma, não. O negócio não, você viu, imagina, tem 350 mil médicos no Brasil. Chegaram a 400 e pouco. O que é 400 e poucos médicos num universo de 350 mil? Dá para você pensar? E eles estão indo para lugar que o brasileiro não quer ir. Até aí tudo bem. Agora, eles precisam provar que eles são médicos, é só isso. Eles precisam fazer a prova, a mesma exigência que se faz para um médico brasileiro que formou no exterior, tem que ser feito para eles. Não é feito, fora isso, eles estão indo para um lugar que ninguém quer ir, entendeu? E essa história de médico mudar de país, isso acontece no mundo inteiro, contanto que passe na prova. Agora, independentemente de debater questão política, orçamentária, saúde do Brasil precisa dar uma melhoradinha, não precisa? Porque a pessoa chega e não consegue usar. Eu encontrei um garoto agora que está com uma hérnia de intestino no mês de janeiro aqui em Patinga e até hoje ele não foi submetido a cirurgia. Foi agendado a cirurgia dele para o mês de outubro, meados do mês de outubro, agora semana que vem. Quer dizer, é uma situação que não pode suportar isso. Não entendo. Sem comentários. Pois é. Doutor Laí, muito obrigado pela entrevista aqui na TV Cultura. O prazer foi meu. Muito obrigado mais uma vez. Nós conversamos aqui com o médico, cardiologista, nutrólogo, Laí Ribeiro, um dos maiores escritores também de livros no país. Muito obrigado pela companhia. Tenham todos uma ótima semana.